Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite, bom finzinho, né? Já de terça-feira para você. Obrigada pela companhia. A gente tá ao vivo aqui na TV Sim para todo o estado do Espírito Santo. Então um beijo pro pessoal do sul, do noroeste, do extremo norte. Obrigada pela companhia, viu? Como sempre, eu começo pedindo o quê? Imagens do trânsito aqui em Linhares. Vamos lá para fora ver como é que tá agora. Trânsito seguindo ainda bem, né, gente? Tranquilo. Para você que tá indo para casa, saindo do trabalho, vai sair de casa agora, dá uma carona pra gente no seu carro, a gente tá ao vivo pela Rádio Sim também, 106.1. Tempo firme agora em Linhares, tá aí imagens então ao vivo para você acompanhar o trânsito aqui na cidade de Linhares. Você pode participar à vontade, viu? Nosso WhatsApp tava aí na tela, tem como colocar de novo? Tá aí o número para você anotar e participar à vontade, 99622-4547, viu? Nosso assunto de hoje, você sabe, né? A gente sempre traz para cá temas relacionados à mulher. Vamos falar sobre saúde emocional. Gente, tem muita mulher por aí querendo dar conta de tudo. Isso pode fazer mal, viu, para a saúde. Vou apresentar nossas entrevistadas, então, desta terça-feira. Aqui a Elaine Alvarenga, que é psicóloga. Boa noite, obrigada por vir aqui conversar com a gente, viu? E a Renata Alves, que é treinadora comportamental, né, Renata? Boa noite, obrigada por vir aqui conversar com a gente também. Vou começar conversando com a Elaine Alvarenga, que é psicóloga, para saber o que é isso, né, gente? Saúde emocional. É a gente querer dar conta de tudo e acabar tendo problemas, né, emocionais, tendo um estresse, algo fora da nossa rotina, por querer dar conta de tudo? Seria mais ou menos isso? A gente ficar doente da saúde emocional? Sim, enquanto você está dando conta de tudo, né, atender o outro, você esquece de atender você, as suas questões, né? A sociedade atualmente ela cobra muito, tanto no trabalho, né, em questões principalmente da mulher, que ela precisa dar conta da casa, dos filhos, menina, nem né, do trabalho. E estava comentando isso aqui agora. Inconscientemente você se cobra por isso, porque você precisa realmente querer dar conta de tudo. Mas o que é ficar doente emocionalmente falando? Ficar emocionalmente falando doente no sentido de que você esquece de você, aí automaticamente o seu corpo ele vai refletindo os sintomas que apresenta, né? Ou isso, através do estresse, dor de cabeça, insônia, né? Dificuldade para dormir, apetite. Você tem alteração no seu apetite, tanto de aumento de consumo de alimentos ou redução do seu apetite. Já me diagnostiquei. Ai, meu Deus, Renata, me ajuda. Para isso também tem a treinadora comportamental, né, Renata? Que não é coach, né? Você estava comentando comigo agora, é diferente. Exatamente. Além de ser coach, eu também sou analista, trabalho com comportamento, estudo o comportamento humano. E é muito importante, quando a gente coloca sobre saúde emocional, entender que o emocional está diretamente relacionado com as nossas emoções. Então, gerenciar as emoções é muito importante dentro desse processo. Por quê? Existem dados estatísticos e pesquisas que comprovam que
nós funcionamos através do nosso emocional. 5% do que nós fazemos, de tudo que nós fazemos, são relacionadas à razão, ao racional. E 95% são das nossas emoções, advém das nossas emoções. Então, o que nós fazemos, os nossos resultados, as nossas escolhas, tudo tem relação com as nossas emoções. Então, quando eu não consigo identificar o que eu sinto, quando eu não consigo gerir esses sentimentos, consequentemente, eu fico doente emocionalmente. Então, pode ser um trabalho feito por profissionais das duas áreas, né? Exatamente. Por psicólogo e por um coach, de maneira geral, né? Treinadora comportamental. Não tem essa, vamos colocar assim, rivalidade, né? Não. São pessoas que trabalham em conjunto, porque são situações diferentes, trabalham pontos diferentes. Exatamente. É exatamente isso. E é muito importante, Valéria, deixar isso muito claro. Os coaches, os treinadores não competem com a psicologia, porque nós somos da área das ciências humanas. A psicologia, a psiquiatria, eles são da área da saúde. Então, existem questões e meandros que nós que somos coaches não podemos adentrar, porque não fomos preparados para isso. Nós trabalhamos com o presente e com projeção de futuro. Nós entendemos quem é essa pessoa, o que trouxe essa pessoa até aqui. Inclusive, quando existe a identificação de patologia, de alguma doença que já foi desencadeada de forma psicológica ou psiquiatra, a indicação é sempre para esse profissional que realmente é capaz de tratar essas questões. Já aconteceu de a gente procurar e você falar assim, não, seu caso, meu amor, não é comigo ainda não, tá? Não uma e não duas vezes. É mesmo? Muitas vezes. Por quê? O trabalho do coach é um trabalho mais rápido. Porque é identificação de estado atual e desejado. Onde é que você está, onde você quer chegar. Vamos criar um plano de ação, estabelecer as estratégias para a gente conseguir um resultado. Né? Então, é muito mais rápido. Só que é muito mais rápido com aquela pessoa que realmente está em condição de atender a esse programa, a esse processo. Isso quando o paciente, quando o cliente vem e a gente percebe que ele não está preparado, nós nem podemos. Porque do mesmo jeito que nós podemos potencializar, a gente pode também destruir uma vida. Você disse cliente, né? Que para vocês é cliente, para psicólogo é paciente, né? Falando sobre essa questão da mulher, como que a mulher tem sentido, né, esses problemas emocionais? Porque tem aquela barreira toda, a mulher tá com depressão, tá com frescura, tá querendo aparecer, né, é muito sensível. E não é bem assim. As mulheres, elas estão rompendo barreiras e procurando ajuda mesmo, mas agora? Sim. Agora, né, com o período da pandemia, isso aumentou muito mais. Aumentou significativamente os sintomas, né, tanto de estresse quanto de depressão, né, nas mulheres, e a pandemia ela potencializou isso, pelo fato de ter todo aquele risco, né, tanto o desconhecido de não saber como vai se contaminar, a questão do isolamento social, todas as outras questões relacionadas à perca de emprego, porque muitas mulheres, né, perderam o emprego. Eu sou psicóloga perinatal, então muitas grávidas elas realmente têm essa insegurança, principalmente a questão da contaminação, né? Se contaminou, não sabe aquela como. Loucura, aquele exatamente. Medo de pegar, né? Isso. E é natural mesmo que a mulher, ela gestante, ela esteja ansiosa e com sintomas de estresse, ansiedade. Eu fiz acompanhamento psiquiátrico na minha gravidez. Eu precisou 33 quilos. Você porque imagina, altera uma muito. mulher. E era muito complicado, que minha irmã estava com câncer, perdi minha irmã, e minha irmã morava em Niterói, e eu aqui. Então, a mulher grávida realmente fica mais sensível. É diferente. Não adianta. Porque mistura, né? São emoções que ela vai potencializando, dependendo da situação que você está. E a pandemia, ela realmente agravou muito, né? Mais de 50% das mulheres gestantes, elas apresentam alta ansiedade. 50%? Minto. Alta ansiedade no sentido de ser 36% das mulheres apresentam alta ansiedade. É muito. E mais da metade, né? Corrigindo, mais da metade apresentam sintomas de estresse. E tem procurado ajuda ainda. Tem procurado ajuda, né? Se não procurar, o que isso pode acarretar durante a gravidez? Pode acarretar
essa dificuldade da mãe se vincular com o bebê e outros problemas no pós-parto, né? A questão da depressão, que infelizmente, né, 22% das mulheres apresentam sintomas de depressão. É muita coisa. E essa cobrança também do social, ela acaba agravando muito, porque mulheres são vaidosas, querem se cuidar, mas e o risco que apresenta, né? Não posso sair porque tem transporte. Né, vou me contaminar com transporte, vou me contaminar com algum produto que eu comprar. Então, a saúde emocional da mulher, ela precisa ser preservada e precisa de atenção. Né? Muitas, sim, procuram ajuda, porque realmente não conseguem dar conta. Porque elas reconhecem ali naquele momento, poxa, eu preciso olhar para mim. Enquanto eu olho para o outro, eu estou esquecendo de mim. Né? Enquanto você tenta dar conta do outro, das questões do outro, você esquece de você mesmo. Pois é. Aí que entra a doença. Outro assunto que a gente estava conversando. Eu sempre comento aqui, né? Que a gente fica papeando, né? Antes de começar, na hora do intervalo também, a gente tá falando justamente isso, né? De querer dar conta de tudo. Como falar para uma mulher assim, olha só, dá uma freada aí em você, como que você trabalha com isso, né? Não tenta abraçar tudo, não, porque você não vai conseguir. Se conseguir, vai sair mal feito muitas vezes. Primeiro passo, nenhum ser humano consegue dar conta de tudo. Isso é fato. Ninguém. É importante aprender a priorizar. Priorizar aquilo que de fato... problema. Como priorizar? Se tudo aquilo daria importante. Será? É fazer uma autoanálise, né, do que é importante. Exatamente. É falar assim, eu preciso fazer isso, mas eu vou fazer amanhã. Exatamente. Eu preciso fazer isso hoje. Posso deixar para amanhã? Isso. É fazer uma autoanálise mesmo. Hoje, o que eu preciso no momento? Tá faltando verduras. Vou no supermercado e vou lá e compro. Mas eu preciso comprar um sapato, né? Isso pode esperar. Né? Enquanto você se cobra querendo tudo, querendo agarrar, né, o mundo, né, vem a questão do adoecimento. Né? Aí você se cobra porque você não está bem consigo e quer mesmo assim querer oferecer aquilo para o outro. Está sendo uma consulta para mim, gente. Com 2 profissionais de uma vez só, sem precisar sair de casa. Olha que maravilha. Tenho certeza que está ajudando muita gente do outro lado também. E é importante, Valéria, deixar muito claro que quando a gente fala de gerenciamento de emoções, é justamente essa autoconsciência. Porque, naturalmente, o piloto automático vem, que é um perigo. A zona de conforto também é um outro perigo. Então, essa autoanálise de parar e se perguntar, o que de fato é mais importante nesse momento? Será que isso, de fato, agora precisa ser feito? Ou eu posso deixar para depois? Vou recolher aquela roupa no varal amanhã. Exatamente. Não vou tirar agora, porque agora eu vou sentar e vou ficar no sofá vendo televisão. Gente, eu fiz isso semana retrasada. Foi uma terça-feira, meu filho estava em Vitória de férias. Eu tenho 1000 coisas para fazer. Eu falei assim, eu não vou fazer nada hoje à tarde. Eu vou ficar deitada no sofá, vendo televisão. Fiquei 2 horinhas. Mas para mim já foi gente, não precisa ficar 2 horas no sofá de casa. Quantos anos que eu não fazia isso? E qual foi o sentimento depois? Maravilhoso. Levantei plena. Sim. Falamos juntas. E é exatamente isso. Eu costumo falar para as minhas pacientes nesse sentido, né, de não querer dar conta de tudo. E a palavrinha mágica, né, que eu sempre repito, se permita. A pessoa precisa se permitir ficar 2 horas no sofá, assistir um filme. Ficar sozinha também pouco, né? Ficar sozinha, porque... eu vou no shopping sozinha, eu e eu. E andar e conversar, eu falo sozinha. Conversar com você mesma, e papear, e pensar na Mostra Bezerra. Você tá fazendo reunião com você mesma. Reunião, sim. Menina, tantas reuniões ao longo do dia, dirigindo, então haja reunião. Então, é o se permitir mesmo. Se permita ficar sem fazer nada, não quer tirar a roupa do varal, não tire. Né? Tire um tempo coisas para fazer, mas para um pouco, né? Exatamente. Porque enquanto você está agitada, né, a pressão toda gera o seu adoecimento emocional e mental, né? Infelizmente. Mesma, né? Exatamente. Você que tem que fazer. Exatamente. No desenvolvimento humano, a gente sempre pergunta, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E aí, na grande maioria das vezes, a pessoa responde, claro que sou eu. Mas a pergunta de $1 milhão, na verdade, não é essa. A pergunta de $1 milhão é, você se coloca nesse lugar? Porque todas as vezes que você diz sim para alguém, querendo dizer não, você está dizendo não para você. Eu não vou falar de mim, eu tenho uma dificuldade tão grande de dizer não. Exatamente. Eu detesto dizer não. Por quê? Por necessidade de agradar. E aí eu chego e depois fico assim, ai meu Deus, fiz tal coisa. Mas por que você falou não? Ah, vou falar não? Sim, vai falar não. E aí vem de uma necessidade de agradar. E por que dessa necessidade de agradar?
E aí, quando você agrada o outro, você desagrada quem? Você mesmo. E quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você, mas você não se coloca no primeiro lugar, então você não é. E aí fica nisso, né? Você é, mas você não faz jus. E quantas são as mulheres que não têm se colocado no seu lugar? Não têm se avaliado, olhado para dentro de que si se colocam mesmas, como mãe, como esposa, como filha, mas não se colocam como você. Mulher, como mulher. Eu tomo conta de todo mundo, eu sou a esposa, eu sou a profissional, eu sou a mãe, eu sou a filha, mas eu não sou eu mesma. Então, busca atender todo mundo e não se atende. Tá, eu entendi. Mas como colocar em prática? O que você, por exemplo, faz nesse sentido para a mulher, para motivar a mulher? Porque não adianta você falar assim, não... Aí é que vem, bate de frente, né? Você pede para a mulher não dar conta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, quando fala de coach, eu já penso logo numa pessoa que fica ali do lado. Você consegue? Vai. Mas não é para ir, é para você parar. E aí, como é que fica? Então, na verdade, o coach ele é um reprogramador de crenças. A forma como você se comporta vem daquilo que você acredita. Então, acreditar que eu preciso atender a todo mundo e menos a mim é uma crença que advém desse comportamento. Então, o que nós fazemos dentro do processo? Nós identificamos quais são as crenças, que nós chamamos de crença limitante, e reprogramamos. Quem você é? Eu sou uma pessoa autêntica. Você é autêntica, você se sente autêntico? Porque você ser autêntico significa você entender que é preciso fazer aquilo que importa naquele momento, dentro das necessidades que você tem, atendendo principalmente aos objetivos que você tem. Não é fácil. Eu Por já tô isso aqui que assim, é um processo. Quanto tempo dura, mais ou menos, um treinamento, um acompanhamento seu? 10 sessões. 10 sessões, o quê? Uma por semana? Ou uma por semana, ou a cada 15 dias. São sessões de 1h30. E entre as sessões existem os exercícios de reprogramação de crença. Então, é identificação e reprogramação. O coach ele é um reprogramador de crença. Gente, que loucura. Quando que surgiu? Porque, pra mim, surgiu ontem. Essa questão de motivação, né? De trabalho motivacional. Mas tem mais tempo, você estava dizendo pra mim. Tem muito mais tempo. Na verdade, o coach chegou no Brasil na década de 70 através de Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional que Daniel traz... Ele traz o conceito de que a inteligência emocional é você olhar para dentro de você e tirar o melhor de você e olhar para fora e tirar o melhor do outro. Ou seja, é uma conexão que você estabelece com você mesmo e com as relações que você tem. E essas conexões, elas só acontecem através do comportamento, do seu comportamento e do comportamento do outro. Entendendo sempre que nós somos seres humanos, que somos sujeitos a acertar e a errar. Esse ser humano constituído, ele tem uma história. Cada um de nós temos um mapa. Sim. Cada um de nós temos uma programação. Então, a inteligência emocional veio dizer assim, olha, entenda, o que você te trouxe até aqui. E todas as respostas, todos os resultados que você tem hoje, advêm daquilo que você acredita. Mas aquilo que você gostaria de ser é que pode levar você aonde você deseja chegar. E a gente só consegue fazer isso através da reprogramação. E esse trabalho deve ser super importante agora em questão de Olimpíada, né? Mas daqui a pouco a gente fala de Olimpíada, então, de mulheres também nas Olimpíadas. Agora a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo das 6. De volta ao vivo com o nosso bate-papo das 6. Encerrei o bloco anterior falando da questão da Olimpíada, né, dos Jogos Olímpicos. E aí, Renata, eu queria saber de você essa questão do trabalho de uma pessoa que é treinadora emocional. Seria ir junto com o atleta e falar, olha, você consegue, se não conseguir, tá tudo bem, a vida continua. Seria mais ou menos esse tipo de trabalho, principalmente feito por pessoas da sua área? Exatamente. Existem nichos. Né? O coach que trabalha com profissionais, com atletas, ele é um coach específico para essa área.
E nós trabalhamos a base da matriz de geração de crenças, que é a pirâmide do indivíduo. Então, nós trabalhamos a identidade, a capacidade e o merecimento. Então, as crenças potencializadoras desse profissional, elas são muito mais evidenciadas no processo de preparação. Para uma Olimpíada, para um jogo, para uma partida. Então, nesse período, essas crenças potencializadoras, elas são ainda mais evidenciadas, para que ele chegue lá acreditando, tendo clareza sobre quem ele é, sobre a capacidade que ele tem e, consequentemente, os resultados que ele vai obter através do merecimento. Então, é toda uma preparação nesse sentido. Mas acontecem as frustrações. Pois é, porque vem aquela questão, né? A Olimpíada está acontecendo nesse ano, era para ter sido no ano passado, então 5 anos de treinamento. E você imagina, vou dar um exemplo, um ginasta. Corre, pula, salta, faz giro, todos os dias, um treinamento super intensivo que a gente sabe que esses atletas têm, e chega lá e cai. Imagina a frustração para uma pessoa dessa. E aí, mesmo tendo todo, né, o trabalho de vocês, trabalho emocional e tudo, quando volta, vem aquele sentimento de, poxa vida, por que eu não consegui? Exatamente. Aí vem o seu ponto, né? Isso. Porque enquanto ele está dando o melhor de si, ele só quer ganhar. Ele não pensa em desistir, ele não pensa em perder. Ele nem pode pensar. Senão entra desmotivado. É isso aí. E quando acontece, poxa, perdi. Né? Não consegui chegar onde eu queria, onde meu coach trabalhou comigo para eu chegar. Aí vem a frustração. Né? Então, ele precisa passar por um processo de aceitação dessa frustração que é inevitável, pode acontecer, como também não pode acontecer, mas que ele também precisa estar preparado para não adoecer, né? A gente está falando de Olimpíada, mas isso serve para tudo na vida, né? Desejo de um emprego, desejo de um casamento, desejo de um filho. Se não conseguiu, vamos lá, a vida que segue, vira a página e continua escrevendo a história da vida, né, gente? É um processo. Vamos acompanhar um videozinho que a gente separou para vocês do Carlos Maximiliano. Ele é teólogo e psicoterapeuta. Vamos rodar o vídeo? Olá, espectadores da TV Sim, muito bom poder estar com vocês aqui. Eu sou Carlos Maximiliano, alegria participar desse debate maravilhoso, dessa mesa aí, falando um pouquinho de espiritualidade e do papel que a espiritualidade tem dentro do processo de desenvolvimento humano. Porque a espiritualidade, ela traz consigo valores, traz consigo crenças e traz consigo também motivos, o que é mais importante. Porque nós fazemos algo, nós entramos no processo de desenvolvimento quando nós encontramos o motivo certo. Vitor Frankl falava isso na sua logoterapia. Nós precisamos achar um motivo, nós precisamos achar a razão pela qual nós fazemos. E a espiritualidade, os valores religiosos e espirituais são esse motivo que estão além daquilo que os nossos olhos veem. Então, independente da circunstância que eu vivo hoje, eu tenho uma crença, eu tenho valor, eu tenho uma fé para continuar acreditando, evoluindo, caminhando, sendo fiel aos meus propósitos e também encontrar um propósito de vida. Eu tenho um propósito para viver a minha vida e descobrir o seu propósito, descobrir a sua missão, descobrir a sua contribuição para o mundo, que a espiritualidade te dá isso, te entrega isso, é fundamental nesse processo de desenvolvimento humano. É muito bom poder contribuir com vocês. Desejo que o debate aí continue de forma maravilhosa com essas pessoas incríveis que aí estão. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Gente, Carlos arrasou. Eu ia falar isso agora, ia ser um tema que eu ia pegar agora. A questão da fé, né? Ter Deus, falar assim, gente, olha só, não era para ser assim, né? Deus está preparando algo melhor para mim. Vamos seguir em frente. Vamos lá, não era para ser assim, vai ser assado. E vai ser. Eu, inclusive, numa mudança muito grande de vida que eu tive há pouco tempo, eu fiz um vídeo e falei isso. Falei assim, olha só, para quem tem fé em Deus, vai dar certo. Do jeito dele. Exatamente. Não do nosso jeito. Mas vai dar, uma hora dá, né, Renata? Exatamente. E é importante entender também, Valéria, que existem vários pilares nas nossas vidas. Um deles é o espiritual e talvez o mais importante de todos, né? Porque quando você consegue equilibrar tudo isso na vida, a sua espiritualidade, o seu profissional, o seu pilar filhos, o seu emocional, as suas finanças, o seu servir, o seu social, o seu conjugal, quando você consegue equilibrar tudo isso, de fato, você consegue também enxergar o mundo de uma forma mais leve. E, às vezes, a maioria das vezes, as pessoas que vêm para o escritório, a primeira frase que eu ouço é: eu estou perdida.
Eu me sinto perdida, porque eu não sei para onde olhar, eu não sei onde é que estão os meus maiores desafios. Então, só pelo fato da pessoa constatar que existe algo para melhorar, já é um grande passo. E a espiritualidade, acreditar que existe algo maior. Seja lá qual crença, seja, né? Exatamente. Enfim, qual religião você seguir. Exatamente. O importante é ter fé. É saber que tem um ser superior a nós que está olhando pela gente, que sabe o que é melhor pra gente, né? Faz o bem, faça o bem, que o bem vem também. Isso. Então, acredite, tenha fé, não é, Elaine? É se agarrar naquilo que ele se sinta bem, né? Questão seja de fé, seja de alguma atividade, né? Enquanto ele se encontrar ali, para ele estar tudo bem, eu estou no sentido de paz, é o que o Max falou, né? De encontrar um propósito para si, né? Tanto o espiritual, que muita gente, né, ela se encontra no espiritual, Sim, a questão religiosa, ela é muito ainda, está no alto, né, no topo, mas quando a pessoa está adoecida, né, ela nem tem forças para isso. Aí muitos falam, né, como uma forma de uma frase incentivadora, mas que pode ser encarada para a pessoa que está doente como um lado negativo. Poxa, não estão olhando para mim, né? Aí a frase do tipo: nossa, você precisa ter mais fé, confia em Deus. Mas se a pessoa não tiver tanta força para confiar em Deus, ela precisa de uma outra ajuda. Aí a gente sempre orienta, né, tanto amigos quanto família, para observar o comportamento de alguma pessoa. Se tiver tanto no sentido de isolamento mesmo, não querer sair de casa, olhar com atenção mais atento, né? Mais atento e pensar, poxa, essa pessoa precisa de ajuda, né? Tanto um lado de frases positivas como, olha, vamos na igreja, né? Vamos fortalecer a nossa espiritualidade. O que você acha? Respeitar também o espaço do outro. Em vez de criticar, apontar algo negativo, dá uma solução. Dá uma Né? solução. Assim, buscar um meio. Não, fala assim, vem aqui, vamos dar uma volta comigo? Vamos fazer uma oração junto? Né? Aí seria você estaria dando aquele alerta para a pessoa, mas de maneira mais sutil. Sem criticar. Porque dando a solução, né, em vez de apontar o problema. Exatamente. Você oferece as ferramentas para que a pessoa se agarre. Não, eu aceito sim ir para a igreja com você, aceito sim a sua oração. Então, vamos sim orar juntas. Aceito sim procurar um psicólogo. Exatamente. Né? Aceito sim procurar um psicólogo, preciso de uma ajuda de um psiquiatra, enfim. Ela precisa realmente encontrar um propósito para ela. Fazer uma yoga, trabalhar respiração, né, Renata? Exatamente. Qualquer questão que não seja equilibrada é disfuncional. Então, é sempre buscar aquilo que fizer sentido. Gente, só faz sentido se sentir. Não adianta você dizer para o outro o que ele tem que fazer. É ele que precisa saber. É ele que sente. Tem que fazer sentido para a pessoa. Porque não adianta também falar assim, ai, Renata, tô com uma dúvida danada aqui. O que eu faço? Não adianta. A pergunta porque vai você ser faria sempre de um jeito, mas para mim, o que vai me fazer bem é de outro jeito. Exatamente. A pergunta vai ser sempre, o que você gostaria de fazer? É sempre devolver a pergunta para o outro. Ai, mas é difícil responder, por isso que eu te perguntei. Eu vou falar assim, eu não sei responder não, eu perguntei pra você por causa disso. Sim. Não, as pessoas realmente elas ficam nessa posição, poxa, eu tô na dúvida, e aí? O que você acha que é melhor para mim? Aí normalmente a gente pergunta, mas e você? O que acha que é melhor para você? Porque não é a minha vida, não é a vida dela, é a sua vida. É sempre por você. Eu costumo falar que o que é bom para mim não é bom para o outro. Mas se eu chegar para você e falar assim, o que você acha que eu devo fazer? E você falar uma coisa e eu não concordar, mas fazer o que você falar pra mim. Vai ter consequência negativa pra cima de mim, né? Pode ter consequência negativa, como também não pode. Porque pode ser que você não aceite aquilo dali, mas foi positivo. E o perigo também. Aí tem a questão do... E o perigo também de você te dar a responsabilidade sobre você e colocar no outro é muito grande. Sim. Não, eu não fiz, não deu certo, porque foi a Valéria que disse que era pra eu fazer assim. E aí existe um termo chamado autorresponsabilidade dentro do processo de desenvolvimento humano, que é a certeza absoluta que você é o único responsável pelos seus resultados. Então, não adianta dizer que é o país, que é a sua mãe, que é o seu esposo. Quem faz as suas escolhas são você. Então, vamos lá. Chego para você e falo assim, Renata, menina, tô com um pepino para resolver. O que você faria? Aí você me devolve. Você faria o quê? E eu falo para você assim, não sei. E aí eu diria para você assim, como é que você se sentiria bem? O que você acha que poderia acontecer para você se sentir bem? Para que isso, de fato, fosse mais leve para você, mas que resolvesse.
Ah, entendi. Vocês vão E aí a gente vai encurralando a esmiuçando pessoa até no bom você chegar na sentido. resposta. Para ela achar que o que é significativo para ela é para ela, porque ela buscou meios para que ela conseguisse se organizar. Isso. Né? Tanto psiquicamente como fisicamente. Ela vai conversando e vai notando Exatamente, que tem ela vai... solução. Ah, pera lá, pode ser Exatamente, ela encontra o próprio caminho. A gente dá ferramentas, dá uma orientação, mas a resposta em si, o que é melhor para ele, é a pessoa que vai conseguir identificar. As respostas, Valéria, sempre vão estar dentro de você. Elas nunca estão fora. Mas se a resposta que aparece não é a que eu queria que fosse? Existe isso? Claro Olha eu existe. complicando, olha eu complicando. Mas existe. Existe, principalmente quando não há clareza de identidade. Se você não sabe quem você é, como é que você vai saber o que você quer? Faz sentido? Ih, menina, começou Leva a ficar mais todo difícil, um hein? processo, leva todo um processo de aceitação também e de se permitir. Aí a palavrinha pequenininha, se permita. Né? Se permita não conseguir alcançar aquilo que você sonhava. Né? Tudo tem o seu tempo. É um processo mesmo. A construção, né, para você ter uma autonomia, tudo passa por um processo. O seu acompanhamento, né, depende de cada caso, claro. Ela Sim. disse que 10 São sessões, 10 sessões mais ou menos. do processo. Com psicólogo, acompanhamento de quanto tempo? Anos, né, geralmente? Porque você vai pegando o crescimento, né, da pessoa. Isso, eu trabalho com a abordagem da psicanálise. Então, tem um início, mas não tem o final. Né? O final, a pessoa, ela... Poxa, agora eu estou pronta, eu consigo dar conta caminhar sozinha das minhas questões. Eu consigo caminhar sozinha. Então, a pessoa ela reconhece ali que ela não precisa mais de um acompanhamento, que ela consegue viver tranquilo e se dá alta. São né? tantas barreiras alta. serem vencidas, né? Quando a gente fala de psicólogo, assim, Exatamente. ai, vai pra psicólogo. Meu filho vai pra psicóloga, Tá gente, ele doido. adora. E mamãe, tem que checar essa semana, né? Hoje eu tenho, né? Ele adora. Aí uma amiga minha mandou recado pra mim ontem, falou assim, ai, Valéria, eu fui na psicóloga do João Vitor. Gente, eu adorei ela. Acho que eu vou só pra acabar dando papo. Porque a pessoa se sente bem quando conversa, né? Com a pessoa capacitada para dar orientações. Isso, é diferente. isso. Depois você vai e se apaixona. Verdade. É porque é necessário fazer o rapport, né? Que ela é uma quebra de gelo, fazer com que o paciente se sinta à vontade. Né? Normalmente a gente atende o paciente que realmente está à vontade de seguir com o processo. Caso ele não queira, a gente respeita. Mas precisa, sim, quebrar esse gelo, porque, infelizmente, no senso comum, as pessoas pensam, procura psicólogo, quem tá doido? Mas não é. verdade. Não é é charme. assim. Tá querendo aparecer. É frescura quando entra a questão da depressão. Né? Depressão não é frescura, é uma doença. É, que ela acontece assim, seríssima. bem sutil. E quando você percebe, está no fundo do poço. Deus me livre. Né? E precisa, sim, de uma ajuda. E em questão da depressão, você falou que faz acompanhamento principalmente em mulheres grávidas, né? Isso. A mulher com depressão pós-parto, como que é o trabalho que você faz com mulher assim? Tem testes, né, que a gente costuma fazer para identificar os níveis de sintomas de depressão. Quando é identificado sintomas de depressão, a gente faz um encaminhamento para um psiquiatra, né, para introduzir a questão medicamentosa. Porque tem toda a questão do bebê, por estar amamentando ainda, tem a questão da saúde em si, mas tem todo um processo, né, de avaliar, de analisar se é realmente uma depressão ou se é apenas sintomas de depressão que dá, sim, conta de trabalhar e a pessoa conseguir... Como que você trabalha? Como que você fala? Você fala assim, não, mas é seu filho, saiu de você tem que aceitar. Como? Sim, Como você mas- faz aquela mãe aceitar aquela criança? É respeitando o tempo da paciente. Né? Ela vê que aquele bebê que saiu de dentro dela, ela não aceita. Né? E Gente, tem que loucura. o trabalho com a gente chama de redes de apoio, né? Que são tanto amigos como familiares, que eles precisam estar junto da pessoa. Porque como é um processo, mesmo a pessoa aceitando, não, eu não quero esse filho, né? Passa por um processo de aceitação. E realmente, se a pessoa não tiver, né, condições de cuidar, né, a família pode Sim. acolher aquela criança e tá tudo bem, né? Infelizmente, algumas situações, sim, de pacientes que têm seus próprios bebês e não reconhecem como mãe. Mas tem outras questões de transtornos mentais que acabam sendo afetados, né? Pode haver algum transtorno mental com ela. Alguma violência que a mulher sofreu. Alguma violência, né? porque que não acaba quer. criando um trauma, porque é um resultado de uma violência que a mulher Exatamente. sofreu de um momento complicado, né? Exatamente. Recentemente, o caso dessa menina de 12 anos aqui em da Linhares, criança né? daqui. 9, né, no caso. Fez o aborto, né, legalmente,
Porque foi uma gravidez de um estupro. Gente, mas é um absurdo. Além de ser um estupro, dentro de uma criança. Sim, Imagina, aí a criança se fosse adulto, exemplo, né? Sim. Se fosse uma 18 anos, uma moça de 18 anos, ela teria o bebê, mas ao olhar para aquele bebê, ela vai ver, poxa, foi fruto de uma violência sexual. Não existe o vínculo mãe-filho. Aí é prejudicada. Aí entra a questão da depressão pós-parto. Se não for tratado com atenção, se essa paciente, essa mãe, não for acolhida, né, sofre ela com depressão e sofre o bebê por ter atrasos no desenvolvimento. Isso pode acarretar também. Pode acarretar totalmente na vida adulta da criança, né? Infância, na fase da adolescência e na fase adulta, infelizmente. Porque a mãe ela não está preparada para dar conta do bebê. Então, fica abandonado, fica longe do bebê, não tem aquele vínculo de mãe e filho. De amor, né? De não laço. estabelece o amor, porque não se permite. Ela não se permite se achegar ao bebê. Aí tem todo um processo de acolhimento, de preparar essa mãe, que mesmo ela passando por alguma dificuldade, o bebê está ali, fazer com que ela tenha esse vínculo com o bebê. Né, quebrar essa barreira e fazer que ela se sinta, né, apaixonada por esse bebê e que acolha esse bebê. Aí tem todo um processo de acompanhamento. É um trabalho que precisa ser valorizado demais, né, gente? Vamos para mais um intervalinho? Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso bate-papo das 6 dessa terça-feira. Já, já. De volta com o nosso último bloco, a gente estava falando aqui no intervalo sobre essa questão da gestação, né? Que a criança pode crescer com algum tipo de frustração, porque os sentimentos já são absorvidos desde os 4 meses de gestação. A Renata estava falando isso agora, né, Renata? Exatamente. A mente, assim que a mente ela é formada na criança, a criança começa a sentir tudo que a mãe sente é transmitida para a criança. E aí essa constituição vai se formando até mais ou menos os 10, 11 anos de idade, que é a primeira e a segunda infância. Então, nesse período, tudo que a criança ela ouve, vê e sente, ou por repetição, ou por forte impacto emocional, é absorvido e é construído, e aí a gente está falando de construção de programação neural através das sinapses neurais. E quando essa construção é ruim? É disfuncional. O que isso pode acarretar para a pessoa já na fase adulta e como mudar o que foi feito de maneira errada? Daí entra o trabalho do coach. E é exatamente isso. E isso reverbera no comportamento, naquilo que muitas pessoas dão conta de fazer e às vezes você não dá conta. Por isso que existem comportamentos diferentes. Por exemplo, para uma pessoa pode ser muito natural fazer o que nós estamos fazendo aqui. Conversando, ao vivo, as pessoas em casa ouvindo, mas para outras seria um absurdo. É verdade. Estar numa posição minha irmã, gente, minha irmã, meu oposto, totalmente diferente de mim. Exatamente. Ela faz trabalho manual, né, de crochê, cada trabalho mais lindo. Aí eu falo, Gisele, faz vídeo, mostra seu trabalho. Ela, não consigo. Eu falei, como que você não consegue pegar o celular e fazer um vídeo, Gisele? Não consigo. Ela tá começando a fazer. Aí faz o vídeo, ela fica aí fala e falta eu falei, Gisele, olha, tá massa isso aí, tá rompendo barreiras, mas tá repetindo muito ela, você vê seus vídeos? Ela, claro que não, como que eu vou ver? Eu falei, Gisele, não, eu não consigo. Eu falei, gente, mas um celular não é ao vivo como a gente tá aqui agora conversando numa boa. Você consegue apagar e fazer de novo, mas ela não consegue, é muito difícil para ela. E aí, vocês vêm da mesma família, da mesma criação, de geração de crenças e são pessoas completamente diferentes. Completamente. Porque cada um viveu o seu momento, o seu espaço, absorveu de uma forma diferente. Então, na vida adulta, aqueles comportamentos, aquelas questões que você não dá conta, a gente identifica como crença limitante. Você acredita não ser capaz, mas se aquilo dói, é uma dor para você, o reprogramador, ele faz o efeito contrário. Por que você... E aí, por isso que, diferente do psicólogo que entra profundamente no passado, nós que somos coaches, nós só vamos ao passado para identificar qual foi o momento em que você acreditou não ser capaz de.
Entende? Então é mais ou menos Menina, por tô isso. aqui já montando um monte de coisa. Que loucura, As fichas né? vão caindo. Sim. A gente vai fazendo uma autoanálise aqui. Eu tô me vendo, eu tô vendo minha irmã e me vendo ao mesmo tempo, Elaine. Essa questão que a Renata falou sobre o processo, né? Até essas informações, elas são recebidas de forma que ainda o bebê está no útero, né? São informações intraúteros, né? Sentimentos, emoções que a mãe vai passando. Tudo passa, né, pelo cordão umbilical, pela placenta, então o bebê realmente ele sente. Então, quando acontece a questão do impacto, algum trauma, né, se a mãe não conseguir dar conta, né, o bebê, infelizmente, ele acaba respingando, né, os sintomas, as emoções negativas, acaba respingando no bebê. Muitas vezes parto, a mãe sofre alguma emoção, o parto vem prematuro, né? É algo inesperado. Sente. Quando a gente fica muito nervoso, o neném mexe de um jeito diferente, a gente conhece já, né? Sim, já começa a acender aquele sinalzinho de alerta. Então, é muito cuidado, né, essa atenção, né, o que você faz pode refletir também no bebê. E uma mulher muda tanto durante a gestação, não só na parte comportamental, física fisicamente, também, né? Fica tudo tão diferente. Exatamente. Tem mulheres que se acham lindas grávidas, tem mulheres que se acham horrorosas. Fala assim, nossa, eu tô horrível, minha barriga tá enorme, meu seio aumentou muito, eu tô gorda, olha, meu rosto tá inchado. Isso tudo tem que ser trabalhado também, porque é um momento lindo. Gente, você tá gerando uma vida, olha só que louco. Algumas mulheres acham que a gestação é um período é um período 100% pleno, feliz, né? E tem gestantes que não se veem assim. Não, o cabelo fica maravilhoso. O cabelo mas fica maravilhoso, mas poxa, eu olho pro meu corpo, meu pé, nossa, eu tô feia, eu tô gorda. Tava mostrando meu pé aqui agora. Gente, vocês não têm noção do tamanho que eu fiquei. Eu fiquei enorme. Não tinha chinelo que coubesse no meu pé, de tão grande que eu fiquei. E isso acaba atrapalhando a autoestima da mulher, imagina. Né? Você se vê daquele jeito. A gestação, o corpo muda. Né, aumenta os seios, aumenta a circunferência da barriga. Aí, quando a mulher ela não está bem com o próprio corpo, ela vai achar defeito em alguma coisa. A barriga de gestante, ela vai uma hora vai apontar, ela vai olhar, poxa, eu tô gorda. Não tá mas gorda, ela não você tá consegue linda, se porque tem um neném bem. ali dentro, gente. Olha só que coisa linda. Mas é o seu mapa. Essa mulher que talvez não se aceite, tem uma história aí por trás. Às vezes o marido não dá a atenção que precisa pra ela, não fala que ela tá maravilhosa. Ou ela não teve uma experiência, porque nós somos o acúmulo das nossas experiências ao longo da nossa vida. Até os 10, 11, 12 anos de idade, nós temos a matriz da programação de crença. É quando a gente é esponjinha e absorve tudo. Mas depois disso, a partir dos 12 anos, pai e mãe, ou as pessoas que desempenham esse papel, deixam de ser referência para a criança. E os amigos se tornam referência, as pessoas de fora. Sim. Então, nós continuamos o resto da nossa vida criando as nossas crenças. Então, nós aqui, nesse momento, nós estamos fazendo tudo isso. Por isso que dentro do processo de reprogramação é identificar o que te impede de ser quem você nasceu para ser. Olhando para a sua história, quais são as questões, as suas crenças, as suas verdades absolutas que te limitam, por exemplo, a sua irmã, de mostrar uma arte tão linda e fazer isso de uma forma natural como você faz diante de uma câmera. Percebe? Eu tenho 4 irmãos. Nós 3, eu e mais 2 irmãos, temos um comportamento muito parecido. Tanto é que nós temos o mesmo perfil comportamental. A minha irmã mais nova do que eu, sou a mais velha, mais nova do que eu, a gestação dela, a mamãe chorou muito, porque ela teve uma questão familiar, de distanciamento de um irmão que amava muito. E a minha irmã mais nova que eu, ela é completamente diferente do resto dos irmãos. Ela é muito mais emotiva. Olha ela só que coisa, o reflexo de tudo. Pânico. Ela é extremamente medrosa. Então, é o comportamento que advém de tudo que ela viu, ouviu e sentiu durante a história dela, principalmente gestacional. A construção do sujeito, ele acontece tanto no sentido de forma intraútero, né, quando entra a questão da fase da adolescência, que é o período da identidade. Né, o adolescente ele precisa se identificar com alguma coisa. É o processo de criar a identidade. Aí vem a questão de se vincular mais com os amigos, de achar cafona ter a mãe do lado, acompanhando nas festinhas. João Vitor, que não me escute. Não escute a tia não, tá, João Vitor? Pelo amor de Deus. Aí começa a se identificar, né, se encaixar naquele mundo próprio.
Aí vem todas as questões que ele alimentou, né? Tanto de experiências intrínsecas. Uma dúvida em relação à criança, te interrompendo aqui rapidinho. Como que a gente faz em relação ao filho na hora da criação quando criança? Vou dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço que sempre fala pro filho assim, não, você é o melhor. Você é maravilhoso, você é o mais lindo de todos. Isso é bom ou isso é ruim? Porque ao mesmo tempo que fala, que dá aquele incentivo, coloca ele como superior a todos os outros. Depende, exatamente. E se falando dessa parte de adolescência, né? Essa criança já tá um pouquinho, deve ter uns 7, 8 anos hoje em dia, mas que tá crescendo desse jeito, achando que é o melhor, que é o maior em tudo. Isso é muito bom para a autoestima, mas é preciso ter um olhar de empatia no sentido dele não estar diminuindo o outro, porque aí entra a disfuncionalidade. Exatamente. É uma alimentação disfuncional que ele vai tendo. Isso aí. Porque ele vai crescer com esse pensamento. Eu sou ótimo no que eu faço, né? Eu sou muito bonito. Aí vem a questão da inferioridade com o outro, né? Eu tenho uma roupa bacana, mas o outro colega não tem. Sou melhor que o outro. Então tem que sempre ter um acompanhamento, incentivar, mas com dose, né, gente? Isso, exatamente. Moderado, você né? Não precisa ser melhor que ninguém. Faça o melhor que você pode. Ai, que coisa linda! Deixa uma frase, então, bem bacana pra gente encerrar nosso bate-papo. Nossa, eu acabei de falar. Então é você primeiro, Elaine. O que você diria para as pessoas em casa para terem, né, essa saúde toda emocional, para as mulheres principalmente? Primeiramente, se permitir, palavrinha pequena, mas se permita, né? Se permita errar, se permita acertar e não querer dar conta de tudo mesmo, porque é humano, né? O humano vai errar, né? Nem todo mundo é perfeito. E é assim que a gente aprende, E né? aceitar, sim, né? Sendo um resultado positivo ou negativo, não gostou daquele resultado que você esperava, ok. Bola pra frente. Bola pra frente e não fique adoecida por causa disso, né? Não fique deprimida. E se ficar, procure ajuda. Tá joia. Renata? Então, eu acredito muito que todos nós, seres humanos, viemos a essa terra para amar, para sermos amados e para sermos felizes. E essa busca, ela precisa ser muito mais de olhar para dentro do que olhar para fora. Faça sempre por você e não por aquilo que o outro quer que você faça ou que espera que você faça. É ser um pouquinho, vamos dizer assim, egoísta, né? Um pouquinho só. Só pensar um pouquinho na gente, né? E entendendo que se você nasce para ser, você entende que você precisa ser quem você nasceu para ser, sendo a sua essência e sendo o melhor por você, você vai entregar o melhor de você para o mundo. Então, ai, que coisa linda, gente. Obrigada, Renata. Obrigada, Elaine, por esse bate-papo, viu? Aprendi muito. Vou tentar colocar muita coisa que eu aprendi aqui em prática. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que esse programa aqui, esse bate-papo, reprisa amanhã e também domingo ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia mais uma vez. Uma excelente semana e até terça-feira que vem. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país.
Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.